Olá! Fala aí, galera. Já beberam água hoje? Sim? Então vai tomar. Como vocês sabem, eu fiz um post na minha comunidade sobre uma questão meio assim polêmica, mas enfim. Eu perguntei pra vocês, na opinião de vocês, só de ver a aparência, sem saber sobre os personagens, quem venceria? O Agente Zero, sim, eu pensei no nome, e o nome desse personagem que é Agente Zero, e os motivos para ele se chamar Agente Zero é pra evitar chamar ele de alguma coisa, o cara mudar o nome, e aí eu vou ter que mudar o nome do personagem de novo. O Lord MTX, que é o meu personagem de Sonic, basicamente, né, que é literalmente o Sonic Lord X que possuiu o meu cu. O Mario, que te comeu atrás do armário. Então a maioria de vocês escolheu que o Agente Zero ganharia no 100%. E, enfim, vamos explicar cada cenário possível para uma possível batalha. Vai ser um por um, não vai ser todos os três ao mesmo tempo para ver quem ganha. Porque simplesmente, para poupar o tempo de vocês, que eu fiquei 1 minuto mais ou menos falando o que eu ia fazer, mas é basicamente o seguinte: eu vou pegar um personagem, eu vou falar, no cenário dele, que ele está acostumado, ele vai lutar contra tal personagem e vai acabar perdendo ou ganhando. E aí depois eu vou analisar ele no cenário do oponente, tipo, em tal cenário, na luta ele perderia porque tal oponente ele é muito poderoso na dimensão dele, entendeu? É isso, enfim, continue com o vídeo. Vamos começar com o Agente Zero, que foi quem ganhou a votação, né? Obviamente, né? E, enfim, basicamente, o que é o Agente Zero? Ele, na dimensão dele, ele era de um esquadrão que defendia das forças do mal, basicamente. Sim, nessa dimensão existia um Eggman e tal, só que basicamente eram 3 pessoas que defendiam a Terra contra as forças do Eggman, que basicamente é o MT, que é a minha versão, que posteriormente virou o Lord MTX, o Agente Zero, que virou o inimigo mortal do Lord MTX, e o Shadow Demon, que basicamente é só chamado de Agente Shadow. Mas enfim, nessa realidade, basicamente, o Lord X invadiu essa dimensão, foi lá, matou o Shadow Demon, possuiu o MT, pegou o corpo dele, e o Agente Zero foi e com raiva acabou persuadindo as Esmeraldas do Caos. Como assim persuadindo? Ele acabou basicamente se transformando no Dark Sonic, basicamente. Mas as Esmeraldas ainda continuam existindo ainda. Eu falei persuadir porque basicamente é como se ele se transformasse sem precisar das Esmeraldas do Caos. Isso é pelo fato que ele é um mestiço. E mestiços eu vou explicar nos fatos, então eu não preciso ficar entrando muito em detalhes. Mas ele é um mestiço de dragão e lobo. E por ele ser um mestiço, ele pode acabar adquirindo 2 transformações unidas. Ou seja, ele se transformou na versão Dark, que é basicamente as emoções negativas da flor da pele, usadas pelas Esmeraldas do Caos, que acaba se transformando no Dark Sonic, que é uma coloração preta do Super Sonic. Então, basicamente isso. Na dimensão dele, por ele estar acostumado com o cenário, com o território, ele vai bolar estratégias e vai acabar ganhando tanto do Lord MTX, tanto contra o Mario EZ. Mas ele vai ganhar por pouco, ele vai ganhar por muito esforço, porque basicamente o Lord MTX ele tem um poder o suficiente para rivalizar com a forma Dark dele, basicamente. Então o Agente Zero teria muita dificuldade contra o Lord MTX e também muita dificuldade contra o Mario. O Lord MTX ele só vai ter um pouco de dificuldade por ele já conhecer. Mas o Mario é um oponente novo que ele nunca viu na vida dele. Então se ele enfrentasse o Mario, ele teria dificuldades. E mais dificuldades por não conhecer ele. Então ele ganharia no cenário dele, basicamente por pouco, contra o Lord MTX e contra o Mario amaldiçoado. Mas na dimensão do Lord MTX, não tem chance. Na dimensão do Lord MTX, o Lord MTX é um deus, basicamente. Ele controla, basicamente, a dimensão dele na palma da mão. Ele tem poder ilimitado na dimensão dele. E a mesma coisa pro Mario, basicamente. Por ele estar na desvantagem de não conhecer o território do inimigo, ele perderia de qualquer jeito.
Não tem como. Mesmo se ele bolasse uma estratégia, se adaptasse ao cenário, ele mesmo assim perderia tanto pro Lorde MTX, tanto para o Mario Amaldiçoado. Então, contando os pontos que o Agente Zero fez, ele ganhou do Mario e do Lorde MTX na dimensão dele. Então, isso dá um total de 2 pontos. Só que ele perdeu na dimensão do Lorde MTX e perdeu na dimensão do Mario. Então, basicamente, ele ficou com 0. Toda vez que o personagem ganha de alguém, ele ganha 1 ponto. E toda vez que ele perde 1 ponto. Então, tecnicamente, ele pode ficar com um número negativo. Então, o Agente Zero, ele tá com 0 pontos até agora. Agora vamos para eu, Lorde MTX. E basicamente, sem favoritismo aqui, eu vou ser justo, franco com vocês. E basicamente tudo que eu falar aqui, basicamente eu não tenho 100% de certeza se eu vou fazer desse jeito, mas posso acabar mudando. Então, se vocês, por algum motivo, vocês ouvirem esse vídeo ou falar algum fato aqui e basicamente na série eu mudar alguma coisa, não fiquem surpresos, até porque eu planejei algumas coisas da série, eu não comecei a planejar ela 100%. Então eu ainda estou planejando alguns detalhes que eu acharei legal e que seria massa para a série. Então, enfim, não é favoritismo, é apenas o que eu planejei até o momento sobre esse personagem, tá bom, galera? Não é favoritismo. Mas enfim, vamos olhar um cenário do Lorde MTX. Na dimensão dele, como eu falei no Agente Zero, na dimensão dele, o Lorde MTX, ele é um deus, basicamente. Ele domina tudo lá. Possuindo basicamente poder ilimitado. Ele pode voar, pode invocar basicamente soldados que basicamente ele matou, ou ele absorveu a alma deles, né? Ele pode também se teletransportar com o controle do caos, que na dimensão dele não precisa da esmeralda, ele só pode teletransportar mesmo e acabou. Ele também pode fazer portais para abrir em outras dimensões e acabar chamando aliados que ele fez pelo caminho. E basicamente ele pode simplesmente fazer o que ele quiser na dimensão dele. Então basicamente sim, ele é literalmente o Lorde MTX na dimensão dele. Ele é invencível, ele ganha do Agente Zero e ganha do Mario por esforço também. Sim, o Mario, por incrível que pareça, ele é poderoso, que consegue rivalizar com o Lorde MTX. Mas vamos analisar o cenário do oponente. Na dimensão do Agente Zero, basicamente, por ele não estar na dimensão dele, ele perde muito dos seus poderes que ele tem na dimensão dele. Então, sim, na dimensão dele, se você lutar na dimensão dele, você tá morto, basicamente. Agora, na dimensão do oponente, sim, ele ainda tem alguns poderes, mas ele perde a maioria dele que ele tinha na dimensão dele. Por exemplo, ele não consegue se teletransportar por querer. Ele tem que ter uma esmeralda do caos para fazer o controle do caos. E basicamente, por ele ter 2 corpos, sim, o Lorde MTX tem 2 corpos. Ele é basicamente o Lorde X e o MT. Basicamente, o MT tá consciente no corpo dele, só que ele tá numa dimensão onde basicamente só o Lorde MTX pode acessar. E basicamente quem ele deixar acessar essa dimensão. Então, basicamente, pra ele tem uma espécie de nerf, basicamente. O Lorde MTX na dimensão do oponente, ele tem que escolher ou usar os poderes do Lorde MTX, que é fazer portais e esses caramba 4 que o Lorde MTX consegue. Ou ele escolhe usar os poderes do MT, que seria voar, esses trens. Sim, o Lorde X, né, nessa história não consegue voar. Basicamente, só o MT consegue. Mas enfim, ele perde a maioria dos poderes que ele possui. Então, numa luta contra o Agente Zero, ele perderia. Que, como eu falei, o Lorde MTX não vai estar acostumado com o cenário. Como eu falei no negócio do Agente Zero, ele perderia para o Agente Zero por pouco, por muito esforço, basicamente. Então, basicamente, ele perde 1 ponto. Então, ele automaticamente está com 1 ponto. Agora, contra o Mario, na dimensão do Mario, como eu falei, na dimensão, como ele não está acostumado com a dimensão do oponente, ele vai ter dificuldades. O Agente Zero, ele teve dificuldades porque ele está numa dimensão onde o Agente Zero pode ter colocado armadilhas, pode ter
pode ter armas, pode ter aliados. E basicamente tudo que o Lord MTX pode fazer é escolher ou fazer portais para chamar aliados, ou basicamente usar os poderes do MT e lutar ele mesmo, sozinho. Então basicamente ele perderia por pouco pela estratégia do Agente Zero. Então isso ocorre também com o Lord MTX, contra o Mario amaldiçoado. Que basicamente o Mario amaldiçoado é igual ao Lord MTX. Ele é um deus no universo dele. Mas o Lord MTX ganha. Aí vocês me perguntam, ué, mas como? Se basicamente o Mario EZ é um deus na dimensão dele. Tecnicamente, o Mario EZ, ele é um deus na dimensão dele. Ele é basicamente forte lá, mas ele não é invencível. E o Lord MTX, por mais que ele não esteja acostumado com a dimensão do Mario EZ, ele ainda tem seus poderes. E pela variedade de poderes que o Lord MTX tem contra os poderes do Mario, basicamente torna o Mario um pouco mais fraco. Então, o Lord MTX está atualmente com 2 pontos, por ele ter ganhado do Agente Zero na dimensão dele e do Mario na dimensão dele. E também por ter ganhado do Mario na dimensão do Mario. Mas ele perdeu o ponto por, basicamente, ele ter perdido para o Agente Zero na dimensão do Agente Zero. Pra vocês verem que poder nem sempre é a solução, galera. Uma boa estratégia também ganha. E agora o Mario, aquele que... Tô brincando, galera, essa piada já tá muito chata e muito velha já. Igual o teu papo, o Mario amaldiçoado, que basicamente, na dimensão dele, ele é igual ao Lord MTX. Ele é um deus, porém ele não é invencível. Então, basicamente, na dimensão dele, ele ganharia do Agente Zero, porque basicamente o Agente Zero não está acostumado com o território do Mario, não está acostumado contra o Mario, que o Mario é basicamente uma novidade para ele, ele nunca viu na vida dele, nunca viu o cenário do Mario, e então isso torna o Agente Zero um pouco mais, digamos assim, inexperiente e mais fraco que o Mario. Então o Mario ganharia do Agente Zero com extrema facilidade na dimensão dele. Agora, contra o Lord MTX, basicamente, pelo Lord MTX ter mais variedades em suas habilidades, e basicamente o Lord MTX também ser praticamente uma entidade igual ao Mario, ele ganharia com muito esforço do Mario. Porque o Mario, como eu falei, ele não tem tanta variedade em seus poderes. Ele é basicamente uma creepypasta amaldiçoada do Super Mario. E basicamente ele tem todos os power-ups do Super Mario, o Super Mario Bros, né? O primeiro, do Super Nintendo, que basicamente é aquele 8-bit lá, classicão, que tem o Bowser verde, basicamente. E é esse Mario que basicamente é a base do Mario. Então ele tem todos os power-ups desse Mario. E basicamente, mas ele tem a estrela. E a estrela o torna invencível. Sim, eu concordo. Mas basicamente o Lord MTX, ele tem mais variedades dos seus poderes, basicamente. Então, isso não altera, basicamente, o Mario tecnicamente pegar as esmeraldas do caos da dimensão dele e virar, basicamente, o Super. Então, se o Super é, tecnicamente, a super estrela, só que com mais variedade de seus poderes, por exemplo, ele poder voar, então, torna o Lord MTX com mais vantagem. Então, tecnicamente, né, mesmo se você usar a desculpa, dizendo assim, dele usar a estrela, que o torna invencível, não altera muita coisa. Porque, basicamente, o Super Sonic também é uma super estrela, só que voando, basicamente. E para vocês não falarem que, basicamente, o Super Sonic não é invulnerável, ele pode ser acertado, que não sei o que, blá blá blá. Então, por mais que eu queira defender o Mario, eu estou sendo justo com os personagens das minhas séries, não com os personagens dos jogos originais. Não estou baseando em nada dos jogos, eu estou baseando nas minhas coisas. A base dos personagens foram feitas em cima de algum personagem. Eles não são os personagens em si, eles são baseados, ou seja, eu posso alterar qualquer coisa se eu quiser.
Então eu estou sendo mais do que justo, eu estou analisando o cenário para ver uma luta justa. Então o Mario, por mais que o Mario seja o deus do universo dele, ele perderia com muito esforço. O Lorde MTX, como eu falei, ele também não é invencível. Ele basicamente ganhava do Mario, mas com muito esforço. Então isso torna o Mario um pouco mais fraco que o Lorde MTX por menos variedade em seus poderes, tornando assim a vitória para o Lorde MTX. Agora, no cenário do oponente. Basicamente, o Mario EZ na dimensão do Agente Zero, basicamente perderia. Porque assim como o Agente Zero não conhece nada do Mario, se o Mario lutasse no mundo do Agente Zero, ele também não conheceria o território e também não conheceria com quem ele está lutando. Então, basicamente, o que torna a vitória do Agente Zero mais alcançável. Mas, basicamente, o Agente Zero, o Mario, ele também tem a mesma limitação do Lorde MTX. Basicamente, na dimensão dele, ele é um deus por possuir todas as habilidades que ele quiser, tornando assim ele uma entidade poderosa, invencível. Mas, como eu falei, ele não é invencível. E essa limitação que ele possui é a mesma do Lorde MTX. Ele não possui mais a versatilidade e a onipotência, dizendo assim, na dimensão do oponente. Ele perde esse poder. Mas basicamente, não que ele seja fraco. Ele é basicamente o Mario da vida. Só que basicamente, tecnicamente, o Agente Zero, ele ganhava por pouco pela estratégia do Mario amaldiçoado. Como eu falei explicando na dimensão do Agente Zero. Então, o Mario, ele perderia para o Agente Zero. Então, o ponto que ele ganhando do Agente Zero na dimensão dele, ele perde aqui. Então, o Mario, na dimensão do Lorde MTX, como eu falei, ele também perde para basicamente, ele perde para o Lorde MTX na dimensão do Lorde MTX, porque basicamente o Lorde MTX é uma entidade no universo dele. Então, o Mario EZ basicamente perde para o Lorde MTX na dimensão dele, ficando com -1. O Mario perde para o Agente Zero na dimensão dele, tornando assim ele com -2, mas ele ganha do Agente Zero na sua própria dimensão, deixando ele com -1. E basicamente ele também perde para o Lorde MTX na própria dimensão, ou seja, tornando ele mais fraco que o Agente Zero. Então, basicamente, o Mario fica com -1, ficando atrás do Agente Zero. Corrigindo o que eu falei. O Mario perde nas duas dimensões dos oponentes, ou seja, ele perde pro Sonic e pro Zero, ou seja, ficando com -2. Ele ganha do Zero na dimensão dele, mas perde para o Sonic na dimensão dele. Ou seja, ele ia ficar com -1 e agora ele tá com -2 por ter perdido pro Sonic. Então, desculpa aí minha confusão na minha matemática, porque eu sou um imbecil. Então, o placar fica assim. O Lorde MTX em primeiro com 2 pontos, o Agente Zero em segundo por 0 pontos e o Mario Amaldiçoado em último por -2 pontos. E essa luta basicamente é analisando os fatos, galera. Em uma luta, tudo pode ser possível. O Mario pode bolar uma estratégia e ganhar contra o MTX na dimensão dele, nada impede. Mas é analisando os fatos, basicamente é uma análise e não uma luta de verdade. Se fosse uma luta de verdade, tudo seria possível. Então, tecnicamente, nenhum é mais forte que o outro. Mas é isso, galera. Infelizmente, triste falar que o protagonista, analisando os fatos, é mais fraco contra o Lorde MTX. Mas, enfim, é porque eu analisei a base que eu tenho do Lorde MTX. Se vocês se lembram bem, o plano do Lorde MTX é absorver todas as versões do MT, que são 3 no total. Então, tecnicamente,
se fosse uma luta 100%, eu teria que pegar, tecnicamente, o Lorde MTX com todos os MTs. E com ele, com todos os MTs, basicamente seria um massacre. O Lorde MTX ganhava de todo mundo. Ganhava do Mario, na própria dimensão e na dimensão do Mario. Ganhava do Agente Zero, na dimensão do Agente Zero. Porque basicamente ele é muito overpower. Basicamente, ele tá, literalmente, são 4 pessoas no mesmo corpo. 4 não, 5 na verdade. Porque são 3 MTs, o Sonic e o Lord X, que é o espírito que tá possuindo o Sonic, que absorveu o corpo do MT. Então, tecnicamente, seriam 5 pessoas num corpo só. Contra, tecnicamente, um ser que precisa das esmeraldas do caos para, pelo menos, tentar lutar. E contra um Mario que, como eu falei, tem menos variedades nas habilidades. Então, seria uma apelação. Então, eu não usei a base do Lorde MTX contra os 3 MTs, porque senão não teria luta. O Lorde MTX claramente ia ser o mais poderoso, mais overpower, galera. Desculpa dizer, mano. Mas, enfim, eu peguei a base base mesmo, com o Lorde MTX, que possuiu o corpo do Sonic e absorveu o corpo do MT. Mas, enfim, esse foi o vídeo, galera. Desculpa eu me exaltar um pouco quando eu vou falar alguma coisa, né? Que é muita emoção, galera. Mas enfim, o Lorde MTX é o mais forte, galera. Infelizmente, você querendo ou não. Mas é analisando os fatos. Como eu falei, nada impede em uma luta o resultado ser diferente. Mas enfim, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E compartilhe esse vídeo para algum amigo seu que queria saber. Não sei, vai que você compartilhou o post para algum amigo seu e ele achou que tal personagem ganhava. Mas enfim, quem votou no Lorde MTX, parabéns, você acertou, miserável! Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu me despeço de vocês. Até mais. Yeah, sure, step aside, kid.